E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, esse é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E bom gente, como vocês já viram aí, hoje a gente vai falar da história dos samurais, né? Como surgiram ali, como que ficou conhecido, né, essa parada. Então vamos lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então vamos lá da origem. Samurai tem dois jeitos, né? Duas formas de falar que se compõem, né? Uma se compõe a outra e tem esses dois significados, né? Então vocês vão entender como que é o princípio do samurai. E a palavra samurai, né? Ele é conhecido como servo ou aquele que serve. E bushi, que é uma palavra que significa guerreiro, ou uma variação da palavra bushido, que é o caminho do guerreiro, que é o código dos samurais. E também tinha a onabugeisha, que seria a variação para o feminino dessa palavra, né, da palavra dos samurais ali, que elas eram mais na técnica de lança e adaga para defesa pessoal e também o combate corpo a corpo. E inicialmente os samurais eles tinham uma pegada diferente do que o pessoal conhece. Eles não eram conhecidos pelo combate, eles eram conhecidos por cuidar das terras, né? E também por cobrar impostos. Então tinha que ser um guerreiro ali de imponência, que dava medo, né? Mais ou menos assim, para que as pessoas pagassem ou que as pessoas cumprissem o que deveriam ser cumpridos ali, as ordens dele. Ou seja, ele era um servidor público aí, né? Ele trabalhava basicamente para o governo. E também ele teve essa função atribuída a ele de guerrear, né? As funções militares por volta ali de 930 até mais ou menos 1877. E eles, como eu já falei, tinham que ser criaturas assim, né? Criaturas, ó. Tinham que ser seres humanos, né? Bem mais parrudos, fortes. Então eles tinham um treinamento específico para ser samurai, que envolvia muito ali levar ao extremo o treinamento, levar ao extremo a pessoa, para que ele conseguisse enfrentar, né, os perigos, brigas, revoluções de frente ali, e que as pessoas tinham medo deles, para que eles pudessem estar mantendo a ordem ali no local, né? E foi no Japão feudal em que eles foram ficando cada vez mais populares e conhecidos, né, por ter se tornado militares. E foi no shogunato, que foi um período em que o shogun, né, ele era um líder militar, um comandante ali, um capitão, algo assim, em que ele controlava, basicamente, ele tinha mais poder do que o próprio imperador da época ali no Japão. Então o shogun que mandava basicamente no Japão. E houve ali um período, né, por mais ou menos ali 3 shogunatos, que eles chamam, que foi de 1692 a 1868, né, que foi esses 3 grandes shogunatos. E os shoguns eram conhecidos por ser líderes dos samurais, né? Eles controlavam os samurais porque eles eram muito bem treinados, então eles usavam eles para estar ali na linha de frente e comandando as tropas. E eles tinham um código, né, que é o código samurai, que era muito conhecido por diferenciar eles de outros guerreiros, né? E eram algo assim mais do que a própria vida deles, né? A honra era maior do que a própria vida, em que eles acreditavam que a vida era limitada, mas a honra, né? A honraria que eles ganhariam em batalha era eterna. Então eles seriam lembrados pela eternidade. Então quando ele morria ou algo assim, era um tipo de respeito para eles ali em batalha, né? Mais ou menos aí que a gente vê nos vikings também, né? E esse código de honra, né, que foi o que destacou eles de outros guerreiros, os levou para a glória, em que eles tinham uma pegada ali de que eles não hesitavam, os tornando e um dos maiores e mais letais guerreiros de todos os tempos ali. E principalmente nesta época em que você encontrava um samurai e estava devendo para ele, você ia se lascar. Eles eram mortais, letais, porque os bichos não brincavam em serviço, hein? E a arte dos samurais, né, que é a luta ali, ou estilo de luta, se baseia em 2 partes, né? A parte espiritual e a parte física. E eles prezavam muito mais, às vezes, a parte espiritual da coisa do que a própria parte física, em que se dividia em várias coisas e cada um
tinha um estilo de luta diferente, né? Um era mais focado em arma branca ali, que é a lança. Uns era mais focado em pólvora, outros era mais focado em arco, outro era mais focado em espada. Então cada um tinha ali o seu estilo preferido. E o que eles mais se destacavam mesmo é a parte espiritual ali da mente, né, do espírito deles, que eles fortaleciam para que eles não pudessem hesitar e que eles pudessem fazer com maestria o trabalho deles. E essa autodisciplina, esse autocontrole os faziam não hesitar, né, como eu já falei várias vezes aí, e também o que preparava eles para qualquer situação, a mais adversa que seja, mas eles estavam lá para cumprir o dever deles. E o que garantiu para eles que essa arte não foi extinta, né, na restauração Meiji, que aconteceu ali no Japão, em que os samurais ficaram muito mais de lado e também eles estão vivos, né? Essa arte samurai está viva aí até hoje. E os samurais também são conhecidos pelas armas e armaduras, né? E as armaduras, elas fazem distinção de um samurai para outro, tanto através do tempo, né, de um samurai mais antigo para um samurai mais novo, quanto a casa em que ele pertencia, que é o clã deles, a família deles, e também a classe deles dentro dessas famílias. Então, um samurai de alto level, né, alto nível, vai ter uma armadura mais reluzente, mais trabalhada, né? Ou até mesmo ali tendo características diferentes de um que está começando agora. Então eles tinham essa distinção de armaduras. E as armaduras que eles usavam em cavalos, algumas delas chegavam a 40 quilos. Então não era brincadeira, o bicho era brabo mesmo. O nosso treinamento era bala, porque 40 quilos de armadura, imagina. E as armaduras eram compostas por várias partes, né? O sunaete, que é uma espécie de caneleira que eles ficavam pendurados ali, né? O Haidachi, que ficava um pouco mais acima, protegendo as coxas. Também tinha o Yugachi, que protegia as mãos, que era uma espécie de luva de couro. O Kote, que protegia os ombros, né, os bíceps, assim, os braços, os pulsos. E poderia também ser feito de outros materiais, como couro, tecido ou até mesmo de metal. Tinha também o Do, que protegia o abdômen ali, o estômago, né? Também tinha o Kusazuri, que era uma espécie de saia, né, que ficava presa no Do e também servia como proteção para as coxas e para as pernas ali, e podia ser feita com umas lâminas de metal e tinha alguns de couro. Tinha também o Aobi, que servia como um cinto de tecido ou de linho que segurava o Do, que era ali no estômago, né? Tinha o Sode, que protegia os ombros e era feito de metal. O Roate, que era aquelas máscaras, né, de samurai que protegia o rosto deles e que variava de clã e de nível de samurai também. Também tinha o Kabuto, que é aquele capacetinho que eles usavam, né, que tinha aqueles negócios do lado assim e que servia ali para proteção da cabeça, e também variava conforme o samurai avançando dentro das classes e também na parte histórica, né? Conforme foi passando o tempo, foi modificando o Kabuto. E também tinha o Horo, que era uma espécie de capa, né? Era basicamente uma capa, e a capa carregava o símbolo do clã em que o samurai pertencia, e também servia para aparar as flechas que eram atiradas contra eles. E algumas das armas, né, e técnicas que eles usavam, que era o Kenjutsu, que era a técnica com espadas, o Laijutsu, que era o desembanhar da espada, tipo assim, você tinha que ser muito rápido no desembanhar da espada para que o outro oponente não tivesse chance de desembanhar dele, então eles treinavam isso muito também. Também tinha o Naginata Jutsu, que era a técnica com alabarda, tinha também o Soujutsu ou Yarijutsu, que era a arte da lança, ou de arremessar lanças também, né? Eles costumavam arremessar as lanças, técnicas de giro de lança, combate com lança, então era um combate um pouco mais de médio, né? Média distância. E tinha também o arcabuzes, que foi ficando mais popular ao passar do tempo, que era a técnica do samurai para usar arma de fogo. E essa ela foi só usada ali no final, quando os samurais já estavam chegando ao fim, né? E tinha também os Ronins. O que era um Ronin? Ronin era um samurai desempregado ou que perdeu o seu senhor e que ele não está cumprindo nenhum papel. Então era a mais alta desonraria você ser um Ronin, né? Você era um samurai sem propósito, alguém que não tinha algo para lutar,
Então Ronin era uma espécie de vagabundo ali no mundo dos samurais, né? Eles faziam outros tipos de serviço, mas conhecidos como Ronins era alguém que não tinha propósito na vida. E também uma das paradas de você ser um Ronin é que você não praticou o Haikiri, que é uma técnica que a gente vai aprender um pouco mais pra frente aí no vídeo, em que eles basicamente cometiam suicídio aí, é meio pesado. E o Harakiri, então, que a gente comentou aí antes, ele era uma técnica em que os samurais eles eram basicamente obrigados, né? Quem não queria fazer essa técnica se tornava Ronin, né? Que era pior do que o Harakiri. E o Harakiri era a técnica em que eles tinham que meio que encerrar a sua jornada, né? Em que eles não tinham mais propósito. Basicamente eles falharam no seu propósito. Eles falharam com o seu senhor. Então era um samurai que não tinha mais senhor, não tinha mais o que proteger. Então eles falharam perante a honra dos samurais. Então era feito o seguinte: eles enfiavam uma pequena lâmina que eles carregavam do lado esquerdo do abdômen, abria para o lado direito e depois subia até o centro. Então causava uma morte lenta e pavorosa, e que poderia durar horas e horas, e ele não podia demonstrar nenhum aspecto de dor ou arrependimento, nada. Ele tinha que ficar lá pleno, do jeito que o samurai tinha que ser. E também tinha que ser feito diante de testemunhas, e cada samurai ali que estava fazendo o Harakiri, ele podia ter um servo, né, alguém ali para auxiliá-lo. Caso ele demonstre algum tipo de fraqueza ao ver daquele suporte que ele tinha ali, esse samurai que era escolhido, que às vezes era um amigo ou alguém de alto cargo dentro do próprio clã, ficava ali ao lado dele. Então se ele demonstrasse algum tipo de reação negativa, aquele samurai de apoio arrancava a cabeça dele, né? Decapitava o samurai que estava fazendo o Harakiri. É bizarro, né? O povo levava um pouco meio a sério esse negócio aí de samurai, né? E por isso que esse era um cargo de confiança, né? Na qual traria ali para eles a segurança de que a honra deles seria até a morte, né? Para ele não demonstrar fraqueza. E a restauração Meiji foi feita ali por volta de 1868, em que eles tiraram, né, eles acabaram com o regime do shogunato, também acabou com o Japão feudal, em que eles estavam tentando acompanhar o mundo que estava evoluindo, e eles estavam ficando para trás por conta de certas tradições. Então eles asseguraram ali para as potências que eles cumpririam os acordos feitos pelos shoguns e também agiria de acordo com as leis internacionais. Então eles queriam ficar ali um pouco meio que no meio termo, né? Chegaram a um acordo que eles mantiveram ali um pouquinho do shogun, né, e tal, os contratos, os acordos que eles fizeram, mas também ia seguir as leis internacionais e acabar com essa guerrilha basicamente, e que o Japão estava fechado, né, e não conseguia prosseguir. E foi o Mutsuhito que selecionou esse nome como Meiji para marcar o início de uma nova era no Japão. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? Falando aí dos samurais. Eu acho que eles pegavam um pouco pesado aí nas ações deles, mas é uma parada interessante aí pra gente ficar sabendo, né? Das espadinhas aí batendo uma na outra, as lanças machucando a galera, né? Então é bem legal. Espero que vocês tenham gostado, então, como eu disse. Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo com a galera, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que gosta de samurai e não sabia o que era um Ronin, o que era o Harakiri, manda para ele que ele vai gostar. Então eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado pelo carinho de vocês, um abraço e fui!